Só à pedrada. A política para os recursos minerais, mas também de uma forma mais generalizada para os recursos geológicos, está hoje sob análise neste episódio especial do podcast Só à Pedrada: as leis e as estratégias para os recursos geológicos e minerais. O momento é mais do que oportuno, agora que finalmente foi publicado em Diário da República o Decreto-Lei nº 30/2021, 7 de maio, que vem regulamentar a Lei nº 54/2015, 22 de junho, relativamente às matérias a que diz respeito os depósitos minerais. Este DL e a lei estão profundamente enraizados no anterior Plano de Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos e Minerais, o NRG-RM de 2012. Tivemos então quase 10 anos desde a publicação desta estratégia para trabalhar sobre estas matérias, nomeadamente apresentar uma nova legislação para a revelação e aproveitamento de recursos geológicos, especificamente para os recursos minerais, que viesse melhorar o então vigente DL 90/90 de 16 de março. Para nos ajudar a melhor compreender estas matérias e falar um pouco sobre a estratégia nacional e europeia sobre recursos minerais, temos hoje connosco o Luís Martins, que é geólogo e que está profundamente ligado ao mundo, digamos, da geologia económica. Bem-vindo, Luís. Muito obrigado. Muito bom Obrigada. dia. Agradecer também o convite. É um prazer estar aqui num blog tão interessante como o vosso. Então, o Luís Martins é geólogo de formação, já foi tanto diretor do Departamento de Recursos Minerais no Instituto de Geologia e Minas, agora LNEG, como também foi diretor do Departamento de Minas e Pedreiras na Direção-Geral de Energia e Geologia. A sua atuação não se restringe ao panorama nacional, tem também já participado como membro em comitês ou programas europeus, a destacar, por exemplo, ter sido representante de Portugal no grupo de especialidade de fornecimento de matérias-primas na Direção-Geral de Empresas e Indústrias da Comissão Europeia entre 2010 e 2012. Atualmente é presidente do Conselho de Administração da Associação Cluster Portugal Mineral Resources, que vamos falar um pouco mais à frente, e também faz parte do membro do Conselho Estratégico da ACIMAG. A conversa de hoje vai tentar seguir uma lógica temporal, e então eu gostaria de começar, talvez, a nossa conversa pelo Plano de Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos e Minerais, o tal ENRG-RM que eu referi na introdução. Luís, quem é que esteve por detrás da definição desta estratégia? Atrevo-me a dizer que o principal responsável ou o principal impulsionador dessa iniciativa foi, na altura, o Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira. O Ministro Álvaro Santos Pereira tinha sido, antes de abraçar esse cargo, professor na Universidade de Vancouver, no Canadá. Um país em que se conhece bem qual é a importância dos recursos minerais, quer em termos económicos, quer em termos da qualidade de vida dos países que os exploram de uma forma sustentável, como é o caso do Canadá. E foi um ministro que realmente promoveu e incentivou, através do seu gabinete e nas pessoas que na altura aí trabalhavam, essa estratégia e essa iniciativa. Portanto, eu diria que ele foi o principal responsável disso ter surgido. Obviamente que, durante o desenvolvimento do trabalho, houve muitas pessoas e muitas instituições que estiveram a trabalhar nela e que foram, ao fim e ao cabo, os obreiros dessa mesma estratégia. E, portanto, nessa altura constituiu-se um grupo de trabalho coordenado pelo gabinete do ministro, e que envolveu essencialmente a DGEG, o LNEG e a EDM. E foram ainda ouvidas as associações setoriais, como a ACIMAGRA e a ANIET, já que elas seriam os representantes das empresas, ou seja, os principais usuários dessa mesma estratégia. Portanto, eu acho que esse foi um trabalho que exemplifica bem o que deve ser o papel de um governo e de um ministério responsável pela tutela dos recursos geológicos, neste caso os recursos minerais,
envolvendo todas as partes interessadas nessa mesma estratégia e dando alguma liberdade em termos técnicos para que as entidades e as pessoas que têm competências e conhecimento nesse domínio conseguissem elaborar as propostas que foram depois bem acolhidas pelo Ministério. A estratégia foi aprovada pelo Conselho de Ministros em 2012, mas obviamente que nos 2 anos anteriores foi quando decorreram os trabalhos que conduziram à sua efetivação. Uhum. Para quem nos está a escutar lá em casa, talvez possam não ter um profundo conhecimento sobre esta estratégia. Portanto, ela está definida em 4 eixos principais. O eixo A, que é a adequação das bases do setor, através da definição do papel do Estado e da revisão de regras de organização e da disciplina. O eixo B, que é o desenvolvimento do conhecimento e valorização do potencial nacional, através, por exemplo, do aperfeiçoamento dos métodos de recolha e sistematização da informação e de um melhor aproveitamento dos recursos. O eixo C, que é a divulgação e promoção do potencial nacional, através de iniciativas de comunicação e da tal criação do gabinete de apoio ao investidor mineiro. E o eixo D, que é tudo o que seja relacionado com a sustentabilidade económica, social, ambiental e territorial. Tem existido ou não, por parte da tutela, que neste caso é o Ministério do Ambiente e agora também da Ação Climática, uma dificuldade em aplicar ou desenvolver este plano? Temos visto avanços em todos os eixos? O principal responsável pela promoção dessa iniciativa saiu por razões políticas do governo pouco tempo depois da estratégia ser aprovada pelo Conselho de Ministros. E, portanto, basicamente, e na esmagadora maioria dos casos, tudo não passou do papel, que é uma coisa que infelizmente acontece muitas vezes em Portugal. E, portanto, eu diria que nenhuma dessas ações, com exceção de uma nova lei de bases para o setor que foi publicada em 2015 e finalmente, no que diz respeito às minas, regulamentada após 6 anos pelo decreto-lei que saiu agora recentemente, que obviamente era uma das ações que se encaixava no primeiro eixo que a Inês referiu, portanto foi consumada. Todas as outras ações, e eu destacava, se me permitisse, algumas delas, como por exemplo a implantação do guichê único, ou de, muitos chamam one-stop shop, para que qualquer empresa ou indivíduo interessado em investir em Portugal e iniciar aqui a sua atividade relacionada com os recursos minerais pudesse beneficiar em termos administrativos e em termos logísticos desse sistema de guichê único, e a implantação e o desenvolvimento de um plano de comunicação para que a população em geral percebesse melhor a importância dos recursos minerais e percebesse essencialmente que é possível compatibilizar a sua prospecção, pesquisa e exploração, processamento, com outras atividades económicas e com outros valores ambientais. Nós temos exemplos em todo o mundo, e em especial na Europa e também em Portugal, em que isso é possível, e, portanto, a estratégia já nessa altura, portanto, já ela preconizava isso. Nada disto, infelizmente, foi feito. Nada disto foi feito. E eu acho que se perdeu uma excelente oportunidade para que, se realmente esse plano, pelo menos parcialmente, fosse efetivamente levado a cabo, nós hoje estarmos numa situação muito melhor daquela que vivemos, em que as dificuldades são muitíssimo grandes. Então, essencialmente, aquilo que se conseguiu fazer desde que o plano foi redigido foi essencialmente trabalhar nos aspectos legislativos, não é? Portanto, a lei de bases de 2015 parece-lhe que ela é satisfatória para ir de encontro a essa estratégia que tinha sido delineada, por exemplo, na forma como aborda a gestão do conhecimento geológico do país? Bom, a lei de 2015, para responder diretamente à sua questão, eu diria que é satisfatória.
Aliás, ela não traz diferenças substanciais à lei que tão bons resultados tinha dado em 1990. As questões do conhecimento não são propriamente aquelas, na minha opinião, que devem ser alvo deste tipo de legislação, embora elas estejam sobrepostas a tudo isto. Porque sem conhecimento geológico, sem conhecimento dos nossos recursos, obviamente que não há lei que resista, diria eu. Portanto, não há ações que possamos desenvolver para atrair investimento e para atrair empresas que consigam desenvolver projetos sustentáveis relacionados com os recursos minerais no nosso país, ou seja, em que lado é que for. Uma das ações que estava preconizada na estratégia, como a Inês referiu, era um eixo totalmente dedicado ao conhecimento, geológico em geral, mas em particular dedicado aos recursos minerais, e continuamos a ter muito que fazer. Nós, infelizmente, ainda somos um dos países que não tem, um dos países da Europa que não tem uma cartografia geológica à escala 1/50.000 completa do país, e isso é essencial, não só para as questões relacionadas com os recursos minerais, mas com todos os setores em que a geologia, com que a geologia interage. Eu costumo dizer que nós, em Portugal, e não só, mas particularmente em Portugal, temos um déficit de conhecimento geológico. Provavelmente isso será também responsabilidade nossa, geólogos, porque não temos sabido comunicar com a população em geral, por várias razões, não conseguimos integrar nos programas das escolas básicas e secundárias as questões relacionadas de uma forma tecnicamente correta nesses programas relacionados com os recursos minerais, e, portanto, há esse déficit de conhecimento geológico. O que depois se reflete, obviamente, nas ações de contestação social, por exemplo, relativamente aos recursos minerais e aos seus projetos. Mas eu considero absolutamente essencial, como disse no início, desenvolverem-se e aumentar a nossa capacidade, os nossos meios humanos e financeiros para melhorar o conhecimento geológico do país, e em particular nós sabemos quão importante é isso na área dos recursos minerais. E não basta termos uma boa legislação se esse conhecimento não existir e não for constantemente atualizado. E isso tem faltado, em especial nos últimos 10, 15 anos, ao nosso país, de uma forma quase dramática, diria eu. A Teresa Ponce de Leão veio dizer que o UNEG já tem todo o conhecimento sobre as ocorrências de todo o tipo de materiais geológicos no país, mas parece que em fevereiro de 2021 o UNEG finalmente terá publicado em folhas em 200.000 daquilo que serão mapas de depósitos minerais em Portugal. Eu ainda estava no UNEG na altura, quando iniciámos esse trabalho. A publicação à escala 200.000 de cartas de ocorrências de recursos minerais, portanto, nas 8 folhas do país, cobertas por essa escala de trabalho. A ideia era publicarmos algo similar ao que existe noutros países na Europa, por exemplo, na Irlanda, na Suécia, na Finlândia, de cartas metalogenéticas. Nós depois decidimos que se calhar era mexer demasiado ambiciosos, porque isso implicava outro tipo de estudos e outro tipo de orçamento que não estavam disponibilizados na altura. E, portanto, decidimos enverdar por aí, e felizmente que recentemente realmente esse trabalho foi concluído e está publicado a essa escala para todas as 8 cartas 200.000 do país. Permita que acrescente um outro ponto, e esse sim claramente influenciado pela agenda europeia atual, que foi uma publicação recente do UNEG sobre as matérias-primas minerais críticas do país. E esse é obviamente outro trabalho louvável.
há muitas coisas em que o conhecimento não está nem de perto nem de longe consolidado sobre essas matérias-primas críticas. Nós temos, acho eu, cenários metalogenéticos que nos permitem apontar um potencial absolutamente fantástico em algumas dessas matérias-primas críticas, como é, por exemplo, o caso do índio e do germânio, o caso das terras raras e por aí fora. Pronto, a carta pecha por não resumir todo o conhecimento que nós, quiçá, deveríamos ter neste momento sobre essas matérias-primas críticas, mas é o que temos, é o conhecimento e, portanto, publicar um resumo desse conhecimento no momento atual é extremamente louvável e, portanto, é muito bem-vindo, como é óbvio. Agora, era bom que isso servisse também de mote a programas que permitissem melhorar muitíssimo esse conhecimento e conhecer um bocadinho melhor desse potencial que eu referi a algumas dessas matérias-primas críticas. Uhum. E isso estava plenamente previsto no tal plano que já aqui foi louvado, não é? Mas ao consultar o plano, acho que todos ficamos um pouco com a sensação que muitas das coisas que lá estão é chamar ao Estado competências que já eram suas, como se fosse exatamente esta questão de sintetizar e publicar o conhecimento que já existe para que depois empresas e até próprias universidades possam partir delas para estudos de detalhe, não é? Se calhar aqui eu ia lhe pedir se nos podia também esclarecer quais é que são as competências, neste caso, do LNEG, da JEG e da EDM. A Inês diz muito bem que, de alguma forma, seria chamar competências que o Estado já tinha. Só que, muitas vezes, essas competências não têm uma base de suporte político para avançarem e para serem consumadas no terreno. A estratégia queria, de alguma forma, dar razões ao decisor político para que as ações aí preconizadas fossem orçamentadas e fossem realmente levadas a cabo. Se bem me lembro, o orçamento global para tudo o que estava previsto ascendia a cerca de 120 milhões de euros, números redondos. Obviamente faseados em 5 ou mais anos, que era o que estava previsto na altura. Portanto, ao fim e ao cabo, era tentar ratificar o apoio político e orçamental à execução desse plano. Portanto, esse foi o grande objetivo. Infelizmente, como já falámos, isso não foi consumado. Em relação à segunda parte da sua pergunta, eu acho que essas três instituições têm, de alguma forma, competências complementares. Eu devo dizer muito sinceramente que eu não sou defensor deste modelo atual em termos de órgãos que têm competências separadas relativamente à geologia em Portugal. Eu sempre defendi uma coisa que se chamou Instituto Geológico e Mineiro e continuei a defendê-lo. Eu acho que Portugal deveria ter uma instituição única, forte, exclusivamente dedicada à geologia. A teoria conceptual de juntar as áreas da geologia e da energia até pode estar muitíssimo correta. Mas, na verdade, o que nós temos vindo a ver, desde o momento em que isso aconteceu e desde o momento em que o IGM foi extinto e as suas competências foram integradas no INETI, inicialmente, e depois o LNEC foi formado, é que a área da energia tem esmagado completamente, do ponto de vista político, a área da geologia. E, portanto, a área da geologia e principalmente a área dos recursos minerais tem vindo a perder a importância que já teve no passado. Neste momento, o que nós temos é uma DGEG, e, portanto, eu agora não vou falar das áreas da energia, obviamente, mas uma DGEG dedicada aos temas relacionados com a autoridade mineira, ou seja, é a DGEG que propõe, ou que devia de propor ao governo as políticas para o setor e que devia acompanhar, monitorizar, fiscalizar
as atividades relacionadas com os recursos minerais. Obviamente começando com a prospecção e pesquisa, passando pela exploração e pelo processamento. E também com tudo aquilo relacionado com o encerramento de minas e de pedreiras e com os temas que nós costumamos designar ou meter no pacote da sustentabilidade, digamos assim. Portanto, esse é o grande papel da DGEG. O LNEG, obviamente, tem um papel diferente, tem um papel dedicado àquilo que temos vindo a falar do conhecimento geológico. E, portanto, que é um papel fundamental relacionado com esse conhecimento, relacionado com a investigação dos recursos minerais e de outros temas relacionados com a geologia, e, portanto, é esse o papel nuclear do LNEG. A EDM, diria eu, que funciona como braço empresarial do Estado para todas as políticas e todas as ações relacionadas com os recursos minerais e que teve a sua maior expressão nos últimos anos através da exclusividade que o Governo ou que o Estado lhe atribuiu de recuperar as minas abandonadas de Portugal. Eu acho que esse trabalho e este exemplo que Portugal pode demonstrar é um dos melhores do mundo. Eu, sinceramente, não conheço nenhum tão bom como este. E tão bom, quer do ponto de vista técnico, do trabalho que foi feito de recuperação ambiental em mais de 100 minas que não tinham dono, que não tinham responsável, portanto, o princípio do poluidor-pagador não podia ser aplicado. O contexto em que elas se desenvolveram e se encerraram era um contexto totalmente diferente daqueles que vivemos hoje, em que o pilar económico sobrepõe-se a todos eles. Neste momento, o pilar ambiental muitas vezes sobrepõe-se aos outros, quer ao económico, quer ao social. E, portanto, o Estado assumiu essa responsabilidade, deu a exclusividade a uma empresa pública para fazer esse trabalho e, mais importante do que isso, conseguiu encontrar formas de financiar esse trabalho. Ou seja, os fundos provenientes da União Europeia foram fundamentais para ele ser executado, mas não foram suficientes. E então o Estado, para encontrar o cofinanciamento nacional necessário a esse trabalho, foi buscar esse dinheiro aos royalties das minas ativas em Portugal. E, portanto, foi através desses royalties, desses impostos, que o setor, ao fim e ao cabo, paga, que esse trabalho foi possível e foi cofinanciado com a parte que competia a Portugal. Portanto, este modelo, quer de execução técnica do projeto, quer de viabilidade financeira, acho que é um exemplo que nós nos podemos orgulhar muito em Portugal, e eu tenho referido aos meus colegas da EDM várias vezes que ele inclusivamente devia de ser melhor publicitado, porque há muita gente que não o conhece, e é um exemplo não só em termos ambientais como em termos sociais. Portanto, estas são as três principais competências destas três instituições. Eu repito, na minha opinião, era bom, até atendendo à dimensão do país, até entendendo à sua localização geográfica periférica, que fosse possível unificá-las numa só instituição e torná-la assim mais forte, porque também os recursos humanos são cada vez menos e, portanto, dedicada exclusivamente à área da geologia. Isso, porventura, iria melhorar potencialmente a articulação entre os três, não é? Porque, como acabou de nos explicar, cada uma tem um papel relativamente bem definido, mas uma precisa da outra para executar bem o plano geral da gestão da pasta da geologia, não é? E Exatamente. quando estas instituições estão separadas, a articulação entre as informações provenientes de cada uma pode estar, em certa medida, dificultada. Com certeza que sim. Eu, como disse no início, ao fim e ao cabo, estas competências são complementares. Se as juntarmos numa só instituição, tudo fica mais simples. E não só, tem a outra grande vantagem hoje em dia, de ganharmos massa crítica em termos de recursos humanos em muitas das áreas onde ela já não existe. E, portanto, se juntarmos essas pessoas
quem ainda tem conhecimento nessas áreas, conseguimos ganhar essa massa crítica. Bom, temos agora que passar então para parte do que nos levou a ter hoje este episódio, que é o novo decreto-lei que saiu em 2021 e que incide especificamente sobre a revelação e a exploração de recursos minerais. A revisão deste decreto-lei era realmente necessária? Será que a integração de mais técnicos, tanto na JEG como no NEG, e uma fiscalização mais séria, poderia não ser mais eficiente? Provavelmente sim. Mas, Inês, deixe-me começar pelo princípio, como se a dizer-se. À semelhança do que eu referi para a estratégia, eu acho que este decreto-lei, ou qualquer decreto-lei, deve envolver desde o início os seus principais utilizadores, isto é, as empresas. Não foi, infelizmente, o que aconteceu neste caso. O Ministério do Ambiente, ou a Secretaria de Estado do Ambiente, que foi a principal responsável pela sua elaboração, desenvolveu a sua redação em circuito fechado, como costumamos dizer. E, portanto, pese embora alguns apelos e alguns pedidos de audiência e algumas conversas que as várias associações setoriais tiveram com o Ministério do Ambiente, isso não aconteceu. E isso eu acho que é um erro tremendo, porque uma lei só é boa e só é aplicável quando agrada aos seus principais utilizadores, que neste caso são as empresas. E, portanto, isso não aconteceu, e o que nós temos hoje em dia é um decreto-lei que eu diria que desagrada a gregos e a troianos. Desagrada às empresas, porque não se revêem em muitas das coisas que estão incluídas no decreto-lei, e também desagrada a várias organizações não governamentais da área do ambiente e que se dizem representantes de algumas comunidades, porque dizem que o decreto-lei devia ter ido ainda mais além. Ora, este decreto-lei, na minha opinião, e ela vale o que vale, é um retrocesso claro em relação à legislação que nós tínhamos anteriormente, de 1990. E isso num período particularmente importante para a Europa, em que está muito presente na agenda europeia a importância dos recursos minerais, a importância do seu abastecimento seguro e sustentável à indústria europeia e à sociedade europeia, e em que as pessoas esquecem-se muitas vezes que sem prospecção e pesquisa, que sem exploração e sem processamento domésticos, ou seja, na Europa, não é possível ter esse abastecimento seguro e sustentável, pelo menos a médio e longo prazo. Portanto, a minha opinião é realmente desfavorável em relação a esta lei e todo o processo que conduziu à sua elaboração eu considero errado, porque, como disse, não envolveu nem de perto nem de longe os principais utilizadores dessa mesma lei. E, portanto, tenho sérias dúvidas sobre a sua aplicabilidade. Podemos assim prever que o investimento privado pode estar em causa para os anos futuros ou, eventualmente, haverão formas de contornar um pouco este primeiro impacto? Eu quero acreditar que, pese embora todas estas vicissitudes, que haverá formas de contornar a lei e de não retrair o investimento que nós temos em Portugal. E ainda o interesse que vários players internacionais demonstram pelo nosso país e pelo nosso potencial mineiro. Quero acreditar nisso e espero que as instituições públicas, nomeadamente a DGEG, estejam disponíveis para trabalhar conjuntamente com as associações setoriais, com as empresas,
para diminuirmos, minorarmos os efeitos desta lei. Pois, porque acho que temos que também ser um pouco realistas, não é? Idealmente poderíamos gostar que fosse o Estado ou que o Estado tivesse capacidade para financiar toda a prospecção e que, quem sabe, alguma exploração, mas o Estado português não tem efetivamente força para estar em todas as frentes daquilo que são as necessidades dos materiais, não é? Do país e, portanto, precisamos efetivamente de investimento privado. E o investimento privado rege-se por outros princípios, como sejam, obviamente, os económicos, não é? Com certeza, isso sem dúvida. O papel do Estado nessa vertente, para mim, é muito claro. Portanto, o Estado o que deve fazer, como nós já falámos, é realmente melhorar o conhecimento geológico e dos nossos recursos que nós temos, promovê-lo em termos internacionais, organizando, por exemplo, essa informação em bases de dados, no portal do UNEG, através dos mapas que falámos há pouco. Isso faz todo o sentido, mas obviamente que o investimento para desenvolver um projeto de prospecção e pesquisa, de exploração, de processamento, de encerramento tem que ser empresarial. Portanto, isso aí não há volta a dar-lhe. Acho eu que é incontornável. Exatamente. Eu gostava agora de passar alguns comentários, portanto, queria-lhe pedir que comentasse alguns aspectos mais específicos deste novo DL. Eu acho que esta lei, o seu principal problema não são essas questões que podem ser consideradas especulativas, mas são, ao contrário do que a Estratégia Nacional desenhada em 2012 preconizava, é dispersar o número de instituições responsáveis pelo licenciamento. E isso, na minha opinião, é especialmente grave quando nós, que estamos a falar, recordo, de bens do domínio público, os recursos minerais, como este que estamos a falar, de cobre, zinco, chumbo, lítio, areias especiais, argilas especiais, são bens do domínio público, enquanto que os outros, como por exemplo as rochas ornamentais, os agregados, são bens do domínio privado. E isto quer dizer que, sendo bens do domínio público, como a própria Constituição portuguesa declara, quer dizer que o bem público está acima dos bens individuais. Ou seja, tem que ser, na minha opinião, o Governo Central a decidir sobre a sua atribuição de direitos, sejam lá de prospecção e pesquisa, sejam lá de exploração. E, portanto, o que a lei faz é dispersar essas competências, nomeadamente pelos municípios, o que eu acho que é um erro também, não só pelas razões que acabei de referir, como também porque a grande parte dos municípios não têm nem competências, nem conhecimentos nesta área que lhes permita decidir de uma forma correta a atribuição desses mesmos direitos. Eu diria que este é o principal defeito deste novo decreto-lei e aquele que me traz maiores preocupações. Pode retrair, de facto, o investimento, porque obviamente que ninguém gosta de lidar com várias instituições, ou seja, é um pouco contraditório àquela filosofia do guichê único que eu referi no início, e, portanto, muito menos ter que lidar com instituições ou com pessoas que não têm competências técnicas na matéria. Os municípios já são há vários anos ouvidos, sempre que existe uma atribuição ou um pedido para atribuição de direitos, nunca tiveram foi parecer vinculativo, pelas razões que eu atrás referi. O que este decreto-lei agora faz é atribuir esse parecer vinculativo aos municípios. E atenção que eu, com isso, não quero dizer que as comunidades que aí vivem de facto, e digo que vivem de facto, por muito da contestação, infelizmente, os responsáveis não são por comunidades que vivem de facto nos locais em que os pedidos acontecem. Mas as comunidades aí que vivem de facto, eu defendo convictamente que elas têm que ser envolvidas nessa discussão, elas têm que ser, de alguma forma, excelentemente informadas do que está em causa, dos potenciais benefícios dos projetos
mas também dos riscos, porque como qualquer atividade económica, industrial, humana, existem sempre riscos inerentes a essa atividade e têm que ser especialmente informadas do que é que vai acontecer no fim do projeto. Ou seja, o que é que quando a mina ou a pedreira terminar vai acontecer àquele bocado de terra, como é que ele vai ficar, quais vão ser as consequências a nível do eventual desemprego que o encerramento dessa operação vai suscitar, quais são as alternativas em termos de empregabilidade que vão poder eventualmente acontecer naquela zona, para que as pessoas não fiquem com a ideia daquilo que foi a indústria mineira na Europa, em Portugal, no mundo, após a Revolução Industrial e durante, em especial, a segunda metade do século XX, em que muitos destes princípios não foram cumpridos. Ou seja, as populações têm todo o direito a serem informadas e têm todo o direito a discutir e apresentar legitimamente as suas preocupações. Agora, a decisão é outra coisa. A decisão é para o Governo Central. E é o Governo Central que, ouvindo e escutando os prós e os contras de todas as partes envolvidas, que deve decidir. E, portanto, eu isso tenho a convicção, tenho mais que a convicção, tenho a certeza que devia de ser feito assim. Várias associações fizeram chegar ao Ministério do Ambiente as suas pronúncias neste sentido, infelizmente não foram ouvidas. E, ao mesmo tempo, e agora que estava a falar, eu estava aqui a pensar, ao darmos este poder de parecer vinculativo aos municípios, que muitas vezes nem estão dotados com técnicos nas áreas que são necessárias para fazer estas avaliações, não estamos, de certa forma, também a tirar algum peso à própria avaliação de impacto ambiental ou à avaliação que a APA vai fazer destes documentos? Eu acho que sim, acho que tem toda a razão. Isto, ao fim e ao cabo, não deixa de ser o passar de um atestado de incompetência às autoridades que deveriam ter o conhecimento e a competência para o julgarem. Ou seja, as autoridades, quer a DGEG, quer a APA, cada vez que julgam um projeto mineiro e o respectivo estudo de impacto ambiental, que lembro que é sempre obrigatório em qualquer exploração de um recurso mineral do domínio público, são eles que deveriam de julgar e ratificar ou não o avanço do projeto. Algo que também vem na lei, referente a estas áreas, ao pedido de concessão, é que, por exemplo, se ela envolver mais do que um município e se um se recusar, que ele pode avançar à mesma só nas áreas dos municípios que aceitarem. Isto, no fundo, não é desconhecer um pouco como é que se chega a um pedido de concessão para prospecção ou para exploração, sobre as condições que são necessárias para fazer esse pedido. Muitas vezes não é possível desanexar uma área e ainda assim manter o interesse do projeto. Com certeza que sim. Eu sabe que eu às vezes as pessoas... Isto está relacionado com aquela coisa que eu disse no início do déficit de conhecimento geológico que existe no nosso país. Eu acho que as pessoas muitas vezes decidem apenas baseadas em questões administrativas e pensam que, por exemplo, um depósito mineral pode ser restringido a um concelho e, portanto, que não ultrapassa as fronteiras desse concelho e que a sua viabilidade económica nunca será posta em causa se ele for explorado num concelho em vez de explorado no outro. Quer dizer, isto é realmente caricato, é um disparate completo, cria desigualdades profundas a nível da avaliação de um projeto que deveria de ser avaliado no seu conjunto, cria disparidades potenciais na sua avaliação, como é óbvio, porque um município pode considerar absolutamente fantástico ter um projeto desse tipo e o outro ao lado pode pensar por muitas e variadas razões que é um disparate e que não quer isso. Mais uma vez, deveria de ser o Estado e o Governo Central a decidir essa questão e nunca também por essas razões os municípios. Muito bem, acho que ficou esclarecida esta questão.
Queria agora falar um pouco, talvez, sobre a incidência das áreas concessionadas. Vamos lá ver se eu consigo colocar bem esta questão, que é um pouco complexa. Portanto, existe agora, vamos chamar-lhe uma forte condicionante aos pedidos de concessão em zonas com áreas protegidas já reconhecidas. Portanto, parte da questão será o que é que a lei, o que é que nos diz a lei relativamente a este tipo de áreas, as áreas protegidas, e uma vez esta lei vai avançar com este forte impedimento, se isto também não deveria suscitar uma regulamentação mais cuidada sobre os pedidos para áreas protegidas, eventualmente para evitar uma má gestão territorial. Sobre isto, eu estive a consultar o PNPOT, que acaba por ser o Plano Nacional para o Ordenamento do Território, e fui tentar perceber como é que é planeado a nível nacional estas questões de território. E, efetivamente, existem considerações sobre a biodiversidade, sobre os solos, sobre a água, sobre a geologia também, ela está presente. Mas depois, no texto, todo o ênfase é retirado à parte dos recursos minerais. Portanto, e está aqui claramente que é 3 recursos fundamentais e estratégicos para a promoção da qualidade de vida dentro desta gestão do território, são os solos, a água e a biodiversidade. E eles nos solos não se enganaram e incluíram aqui também, não, os solos é efetivamente só o solo para a vertente da agricultura. E está muito mascarado a importância ou a relevância do recurso geológico para as questões do planeamento territorial. E depois os PDMs vão muito ver estas diretrizes, não é? Isto Claro. preocupa-nos ou não? Com certeza que nos preocupa, mas deixe-me dizer uma coisa. Na última versão do PNPOT, há uma ação dedicada exclusivamente para os recursos minerais e para a sua salvaguarda e para a execução de um plano de salvaguarda dos recursos minerais. Eu não me lembro agora do número da ação, mas ela existe e inclusivamente identifica os principais atores que deveriam estar envolvidos, nomeadamente a EDGEG, o LNEG e até o cluster. Infelizmente isso não passou do papel, porque o PNPOT já lá vão quase 2 anos que foi publicado e não passou do papel uma vez mais. Eu acho que mais do que nunca essa ação é premente. Essa ação é premente por várias razões. Primeiro porque, e voltando um pouco atrás ao decreto-lei, o decreto-lei prevê que haja situações em que, pela sua relevância, os recursos minerais de uma determinada área não sejam alvo de parecer vinculativo das câmaras municipais. Ou seja, se nós conseguirmos elaborar um programa, um plano dos principais recursos minerais críticos e estratégicos para o país e as áreas onde eles ocorrem, podemos talvez minorar o impacto deste decreto-lei e, ao fim e ao cabo, concretizar esta ação que está prevista no PNPOT. Obviamente que, como a Inês disse muito bem, o PNPOT, digamos assim, é o chapéu para os planos depois regionais e municipais de ordenamento territorial. E, portanto, será fundamental fazermos isso, porque eles também depois alimentarão esses planos regionais e os PDMs. Eu costumo dizer que o ordenamento do território tem que ser a solução e não o problema. Ou seja, se nós conseguirmos levar isto a cabo, vamos resolver muitas situações de conflito com outras atividades económicas e alguns conflitos sociais que ocorrerão nessas zonas. Ou seja, temos uma área em que nós sabemos que existe um recurso mineral que tem potencial interesse económico, estratégico e crítico para o país e, portanto, eu não digo que vamos prospectá-la ou explorá-la, mas vamos, pelo menos, incluí-la nesse plano de ordenamento territorial e vamos salvaguardá-la, porque ninguém tem o direito de inviabilizar uma futura exploração desse recurso. E porque, para questões de sustentabilidade, não é?
e as populações estão interessadas nesse tema da sustentabilidade, eventualmente temos efetivamente que no PDM começar a dar mais realce à geodiversidade ou igual à da biodiversidade. E muitas vezes os pedidos avançam para reservas naturais, reserva de paisagem, exatamente para prevenir que não sejam feitos ali trabalhos de prospecção ou de exploração de matérias-primas geológicas, ou neste caso depósitos minerais. E, portanto, temos que salvaguardar que esses pedidos não entrem e que inviabilizem no futuro a exploração de materiais que são importantes para a sustentabilidade do país. Claro. Eu diria até mais, não é só apenas uma questão de paridade entre a geodiversidade e a biodiversidade. Eu costumo dizer que não há biodiversidade sem geodiversidade. E, portanto, são questões geológicas e muitas vezes relacionadas com a ocorrência de recursos minerais que geram essa biodiversidade também. O decreto-lei, como disse há pouco, traz essa outra incongruência, na minha opinião. Ou seja, é não permitir atividades relacionadas com a revelação e o aproveitamento de recursos minerais em áreas protegidas ou da rede Natura 2000. Isso acho que é um erro de princípio, porque inclusivamente a própria Comissão Europeia, através da Direção-Geral Ambiente, ou seja, não estamos a falar da DG Indústria ou DG Grão, como agora se chama, ou de outra direção-geral interessada mais nas questões económicas, estamos a falar da DG Ambiente, publicou um guia de compatibilização entre as atividades da indústria extrativa e a rede Natura 2000. Portanto, a própria Comissão admite que isso é possível e que isso é compatível. Nós, por exemplo, em Portugal, temos um excelente exemplo disso, quer numa área protegida, quer em rede Natura 2000, que é o Parque Nacional da Serra da Ar e Candeeiros, onde existem inúmeras pedreiras, onde, se for perguntar à esmagadora maioria das populações desse local o que é que julgam disso, eles dizem logo que isso é absolutamente essencial para o bem-estar social e para a sua qualidade de vida, e em que foi possível compatibilizar, trabalhando conjuntamente a Acimagra com o Instituto de Conservação das Naturezas e das Florestas, compatibilizar essas duas atividades, promover inclusivamente ações de inventariação da fauna e da flora e promover a biodiversidade e, ao mesmo tempo, acharmos soluções não só para a reabilitação das pedreiras que já estão exaustas ou perto disso, como também para a abertura de novas explorações dentro desses princípios de sustentabilidade. Esse projeto foi inclusivamente premiado por um prémio de excelência europeu a nível da sustentabilidade. Ou seja, o decreto-lei também peca por isso. Portanto, é ignorar uma realidade que nós já temos no país e na Europa bastante consumada e consolidada, e que esse princípio está totalmente errado, na minha opinião. Acaba de ser o bom senso, não é? Exatamente. É bom senso e eles estão a tentar retirar o bom senso da equação. Então, o terceiro tema que eu tinha para discutir consigo, e já hoje foi largando a Acimagra, a Cluster, isto são associações de empresas ou indústrias ligadas ao setor da pedra ornamental e de recursos minerais. Se calhar queria começar pelo setor da pedra, em Portugal. Estamos então a assistir a uma revitalização ou mesmo uma renovação neste setor? E qual é que é o papel da Acimagra neste virar de página, vamos chamar-lhe assim? Olha, eu aí, nesse aspecto, considerava simultaneamente o papel da Acimagra e o papel do cluster. Sem dúvida. Então apresente-nos, vamos. Muito bem. No subsetor da pedra natural, eu explico isso de uma forma muito simples, na minha opinião. Nós, há 10, 15 anos, era um país que se limitava a exportar blocos e chapas de rochas ornamentais. Ou seja, a nossa indústria de transformação era praticamente inexistente. Hoje em dia, isso acontece exatamente o contrário.
nós temos uma cadeia de valor dedicada à rocha ornamental, profundamente enraizada no país, onde produzimos, à semelhança, por exemplo, dos italianos, dos espanhóis, produtos acabados dos melhores do mundo, e onde também as nossas empresas de equipamentos necessárias para extrair essa rocha evoluíram muitíssimo e também produzimos dos melhores equipamentos do mundo, à semelhança dos italianos que têm uma longa tradição nesse subsetor, e inclusivamente já estamos a produzir equipamentos elétricos, híbridos, que nos permitam também avançar com os objetivos da descarbonização no setor das pedreiras e no setor das rochas ornamentais. Portanto, eu acho que essa foi a chave do sucesso. E para isso muito contribuiu a Acimagra e o Cluster, através de projetos não só de internacionalização do setor, como também em termos tecnológicos, e neste aspecto em especial o Cluster, mais a Acimagra em termos de internacionalização, que permitiram que o setor evoluísse, em especial a indústria da transformação, e que nos torna hoje dos melhores do mundo neste subsetor, não tenho dúvidas disso. Portugal ainda é hoje o 8º produtor mundial de rochas ornamentais, mas a grande evolução realmente foi nesta parte da cadeia de valor da transformação e da elaboração dos produtos finais, que demos o salto qualitativo. Isso permitiu-nos, por exemplo, que já em 2 anos, se não estou enganado, em 2019 e em 2017, o subsetor das rochas ornamentais, pela primeira vez, ultrapassasse em valor de exportações o subsetor dos minérios metálicos. Ou seja, as rochas ornamentais significaram mais valor em termos de exportações que o cobre, o zinco e o chumbo das nossas minas do Alentejo. Isso aconteceu pela primeira vez desde que há estatísticas, e isso demonstra bem qual foi o crescimento do nosso subsetor das rochas ornamentais. E quais é são os desafios nesse sentido para o futuro? Os desafios são os mesmos desafios que nós temos presentes para todo o setor dos recursos minerais neste momento em Portugal e na Europa: o da digitalização, o da descarbonização, o da indústria 4.0, que já é uma realidade em muitas das nossas empresas, e ao fim e ao cabo nós estamos também aí na primeira linha em termos de inovação, de desenvolvimento tecnológico com as nossas empresas nesse domínio. Agora, há muito ainda que fazer, nomeadamente a nível de incrementarmos a circularidade e a diminuição dos resíduos produzidos pelas nossas empresas. Penso que quer a Acimagra, quer o Cluster vão ter um papel fundamental nesse domínio. Seguramente que o Plano de Recuperação e Resiliência europeu e português nos vai permitir desenvolver muitas ações nesse domínio. Seguramente que o Horizonte Europa e o PT 2030 nos vão permitir desenvolver muitas ações nesse domínio, e, portanto, aí ainda temos muito trabalho a fazer, porque isso também nos vai, ao fim e ao cabo, permitir melhorar a imagem que o setor tem em termos de opinião pública, com a realidade dos factos. Ou seja, se nós conseguirmos, por exemplo, em 2030, 2035, termos a maioria das nossas explorações com resíduo zero, que é um desidrato que temos neste momento no cluster, com certeza que a imagem da indústria será fantasticamente melhorada, não tenho dúvidas disso, não é? Absolutamente. Excelente. Então, chegamos à curiosidade do Luís. Então, o que é que nos traz? Olha, a minha curiosidade, ou o meu desencanto mais neste domínio, eu fui quase 30 anos funcionário público e com muita honra. Aliás, ainda tenho o meu vínculo à administração pública porque estou numa situação de licença sem vencimento, e assistir à degradação contínua dessa mesma administração pública. E agora não estou a falar de um setor em particular, estou a falar de todos os setores, mas obviamente em particular na área da geologia, pelas razões que já apontei,
e pela diminuição drástica dos recursos humanos e das competências e da experiência das instituições dedicadas à área da geologia. E isso foi, ao fim e ao cabo, a razão principal do que me levou a sair da administração pública, o acumular dessas situações e a completa saturação que estava por vermos que as pessoas não tinham condições de trabalho, não tinham meios, não tinham apoio político para continuar a desenvolver as ações relacionadas com a sua missão. E isso realmente foi o que me levou a sair da administração pública. E eu muitas vezes costumo utilizar uma frase de uma pessoa que admiro muito e é um dos meus inspiradores, do Nelson Mandela, que disse uma vez que visão sem ação é para sonhadores, a ação sem visão é uma perca de tempo, se pudermos juntar as duas podemos melhorar o mundo. E é isso o apelo que eu faço aos nossos governantes, de poderem juntar as duas, poderem refundar uma coisa que se chama o Instituto Geológico e Mineiro. Repito, na minha opinião, a importância desse facto, ou seja, termos uma instituição única, forte, exclusiva para a área da geologia, porque isso só pode melhorar as condições económicas do país, e bem vamos precisar delas já no momento atual, mas em especial nos próximos anos em que os efeitos da pandemia ainda se vão sentir mais. Portanto, eu penso que, e espero que os nossos decisores percebam isso. Eu costumo dizer que o calendário do desenvolvimento de um projeto mineiro não se coaduna com o calendário de um político. Enquanto que um projeto mineiro demora 10, 15 anos a entrar em rotina, digamos assim, normalmente um calendário de um político são 4 anos, o tempo de uma legislatura. É preciso que haja políticos, como foi o Álvaro Santos Pereira, que tenham uma visão estratégica para pensar a médio e longo prazo. Porque são esses os efeitos que nós, com certeza, que teremos se houver alguém que pense assim. É o apelo que deixo e é, ao fim e ao cabo, o meu desencanto, mas ao mesmo tempo a minha esperança para que isso aconteça. Visão já temos, falta então a ação. Bom, então resta-me agradecer-lhe muito por esta excelente conversa, por todos os esclarecimentos e opiniões prestados neste episódio especial, e espero também que lá em casa tenham gostado tanto quanto eu. Queria também deixar um agradecimento ao colega Rui Frutuoso, que foi consultado para a elaboração de algumas das questões que aqui foram colocadas relativamente ao novo decreto-lei. E assim despeço de quem nos ouve. Até ao próximo episódio do Só à Pedrada.